Doideira total! Andrés Pereira fala sobre volta ao Flamengo. Será esse o substituto de De Arrascaeta? Vamos falar sobre isso, informação sobre aí, novidade sobre Ezequiel Barco, lista de relacionados do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô aqui já diretamente de São Paulo, nesse momento que eu converso com você, torcedor rubro-negro. Logo bem aqui atrás de mim, o hotel que o Flamengo vai ficar hospedado, o Hotel Marriott, mais exatamente aqui na cidade de Guarulhos. Torcedor rubro-negro, amanhã, naturalmente, jogadores pegam o ônibus e vão até o Allianz Parque para enfrentar a equipe do Palmeiras. O Flamengo não chegou aqui em São Paulo ainda nesse momento, entretanto, já temos a lista de relacionados do Flamengo para esse confronto tão importante do Campeonato Brasileiro que acontece amanhã, lá na Arena Sandy Júnior, no estádio do Palmeiras, no gramado sintético, no gramado de plástico, enfim, aquela situação toda. Lista de relacionados. Flamengo que tem vários desfalques e agora de forma oficial. Mengão soltou aqui, eu vou cantarolar para vocês. Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, Joshua, né, que ganhou vaga lá contra o Botafogo da Paraíba no primeiro jogo, virou figurinha carimbada entre os profissionais do Flamengo e merece, vem treinando muito bem, fez aquele gol que ajudou o Flamengo. Tudo bem que depois o Flamengo goleou dentro do estádio do Maracanã, mas ajudou bastante o Flamengo. Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, meus amigos. Pois é, Lohan, que ficou cerca aí de não sei quantos dias, 180 dias mais ou menos, afastado dos profissionais do Flamengo, escanteado nas categorias de base do Flamengo, devido a certos comportamentos extracampo, até mesmo dentro do campo, em relação a questões táticas que não estava seguindo ali, desde a época do Tite, depois também com o Felipe Luiz, que o conhece muito bem, foi treinador da categoria de base do Flamengo. Entretanto, tem um talento inegável, entrou muito bem na partida diante da equipe do Botafogo da Paraíba e volta num jogo importante, um jogo de peso. E, gente, o Flamengo tá sem meio do campo, né? O Flamengo tem sem Alan, tá sem Eric Pulgar, tá sem De La Cruz, então tem que relacionar a garotada, né? E eu já falei pra vocês que bota a garotada pra jogo que não tem problema não. Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, garoto de 18 anos da base do Flamengo, bom jogador, acho até que o Felipe Luiz tinha que dar mais oportunidades ao Pablo Lúcio, dar poucas oportunidades a ele, muito bom jogador, um dos melhores meio-campistas que tem na categoria de base do Flamengo também, na minha avaliação. Pedro, centroavante, Agustin Rossi e o Alacian. Agora, né, meus amigos, a dúvida paira quem será o titular do Flamengo. Vai pôr o Bruno Henrique, vai pôr o Pedro. Quem será que Felipe Luiz vai optar para esse confronto diante da equipe do Palmeiras? Não pode perder. O Flamengo não pode perder, senão o Palmeiras vai a 7 pontos do Flamengo. E aí, meu amigo, eu sei que é início de campeonato, mas já vamos aí, já é 10ª rodada do campeonato, né? Então, 28 rodadas faltam aí para que o campeonato termine, mas esse início ele é muito importante, porque senão depois a gente fica lembrando, caramba, e quando o Flamengo deu mole, se perder que não vai perder, e perdeu para o Palmeiras, não pode dar mole, é jogo decisivo, é final de campeonato brasileiro antecipado, pelo menos na minha avaliação. A ver que o Felipe Luiz, a tendência é que Bruno Henrique inicie entre os titulares, sobretudo em função do jogo sem a bola, de pressão na bola, de marcação pós-perda, perdeu a bola, marcar o adversário. Em seguida a gente já conversou sobre isso e vamos abordar mais esse tema no pré-jogo, no vídeo da manhã. O vídeo hoje, gente, infelizmente, da manhã atrasou um pouco porque eu fiz o vídeo e cometi a infelicidade de não postar, né? Viagem para São Paulo, preocupado com mala, com isso, com aquilo, e aí
Acabou que eu postei o vídeo atrasado, mas isso não vai acontecer amanhã, vocês podem ter certeza disso sempre. Cafezinho rubro-negro aqui com o Pedrão do Mengão, o melhor. O Flamengo, através de um comunicado oficial, confirmou as informações sobre os atletas que não viajaram aqui para São Paulo, né? O Flamengo não chegou ainda, mas já estou falando não viajaram porque o pessoal vai assistir o vídeo depois aí também. Tem a chegada do Flamengo na Pedrão RN TV ao vivo e tem também no Pedrão Oficial o vídeo gravado da chegada do Flamengo. Nesse momento tem alguns torcedores do Flamengo, tem um torcedor aqui do meu lado, entre outros torcedores um pouco mais lá na frente. Geralmente quando o Flamengo vem para esse hotel aqui, não vem muita gente, às vezes o hotel não deixa adentrar as cercanias do hotel, enfim, é uma situação meio chata. Acho até que procurou aqui, que é um pouco mais isolado da cidade, não sei, preocupado com o foguetório da torcida do Palmeiras, enfim, mas esse hotel tem acústica, tem tudo, isso aí não vai de forma nenhuma atrapalhar os nossos jogadores de descanso. Já fica avisado aí se algum engraçadinho quiser fazer alguma coisa que não vai resultar em absolutamente nada. Alan, por que o Alan não está entre os relacionados? Segundo o Flamengo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, o atleta já iniciou trabalhos no campo do CT Ninho do Urubu, desse CT Jorge Elal. Esse deve ser relacionado para a partida diante do Deportivo Táchira. Jogo esse que o Flamengo vai ter no meio da semana. Decisão, clima de decisão. Quarta-feira, 9h30 da noite. O Flamengo precisa dessa vitória, nem que seja por 6-0, para avançar para a próxima fase. Evidente, se o Flamengo meter uma goleada, né, o Flamengo pode garantir a primeira colocação na Libertadores. Eric Pulgar também não viaja, você viu que eu não cantei o nome dele aqui, infelizmente, também em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, iniciou trabalhos em campo neste sábado, pessoal. Então, contra o Deportivo Táchira, já deve figurar entre os principais do Flamengo, pelo menos ali na lista de relacionados do Flamengo para esse confronto. Gonçalo Plata, jogador, realiza trabalhos de fortalecimento e equilíbrio muscular por conta de um edema ósseo no joelho direito. Sentiu esse edema lá na partida contra a LDU, acabou que voltou, não estava 100%, piorou um pouco a situação dele e está aguardando um pouco mais para voltar 100%, até por conta da disputa do Mundial de Clubes que acontece após a data FIFA. O Flamengo tem Palmeiras, o Flamengo tem Deportivo Táchira, depois o Flamengo tem Fortaleza e depois tem a parada para a data FIFA, a ver se o Plata estará disponível para a seleção equatoriana. Acredito que não está jogando no Flamengo, não tem que jogar na seleção, tem que se recuperar 100% para jogar o Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Faltam 15 dias para minha viagem, para fazer essa cobertura maravilhosa para você, torcedor rubro-negro. E o Nico de la Cruz, que teve uma entorse no joelho, está aqui, segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo em função de uma entorse no joelho esquerdo. Partida essa contra o Botafogo, que foi bem físico, o Botafogo bateu pra caramba, o Bruno Arleu de Araújo distribuiu cartões para o Botafogo, e aí para dar uma compensada, né, porque o Flamengo não tinha tomado nenhum cartão, ele foi lá e deu um cartão amarelo absurdo, abjeto, ridículo para o Wesley nessa ocasião, e ele também não viaja por conta da suspensão do terceiro cartão amarelo. Beleza, torcedor? Vamos lá, que tem mais coisa aqui para a gente conversar. Rossi deu uma entrevista bem importante para o GE. Globo, principalmente falando sobre a situação delicada que ele viveu na cidade do Rio de Janeiro, do cotidiano do carioca, assalto de carro, assalto disso, tiroteio. Esses dias teve a entrevista lá do GE com o jogador do Vasco lá, o Felipe Coutinho, o Léo Jardim, aí tiro para tudo que é lado. Jogador até ri, né? Porque o carioca ele já está naturalmente acostumado com esse tipo de coisa. Ele não se assusta mais com o tiroteio que acontece. E aí o Agostinho Rossi, está aqui a matéria, Rossi supera trauma causado por violência no Rio e vira símbolo de equilíbrio no Flamengo. E diz, minha melhor fase. Da situação do tiroteio, Rossi falou o seguinte, vamos prestar atenção aqui nas aspas do jogador ao GE. Globo. Coisas assim podem acontecer no mundo inteiro. Na Argentina acontece muito. Quando você vê uma coisa, mas viver um momento assim, tão de perto, para mim e minha família,
foi difícil assimilar que foi o que poderia ter acontecido. Deram um tiro no carro do Rossi, né? Era um carro blindado. Evidente, se não fosse blindado, ele ia parar o carro e ia ter que entregar tudo, não ia poder reagir. Mas como é blindado, ele fez o certo e meteu o pé, né? Vai pra bala, defendeu a bala, como o pessoal até brincou aí. Estou aqui, estou bem, mas mudei nessa questão de segurança. Quando estou em um jogo à noite ou minha família chega à noite, coloco um segurança para dar mais tranquilidade. Tem jogadores que moram por aqui mais de 20 anos e nunca aconteceu nada com eles. Eu tive o azar de acontecer comigo. A cabeça está sempre fervendo, mas estou feliz aqui, porque nos adaptamos bem ao Rio de Janeiro, destacou o goleiro, que faz planos, inclusive, para o futuro, para continuar morando na cidade do Rio de Janeiro, galera. Pois é, cara, acaba acontecendo. Meu pai, por exemplo, graças a Deus, ele nunca foi assaltado, já mora há muito tempo no Rio de Janeiro. Eu já fui furtado, já fui assaltado, levaram meu carro, apontaram arma pra mim, que isso, porque aquilo, acabou que aconteceu. E muitas das vezes a gente até, deu mole, não é que deu mole, o cara foi lá, te assaltou, te ganhou, você tem que entregar as coisas para o meu... Eu não tinha felicidade de ter o carro blindado, entreguei o carro, depois o seguro pagou, comprei outro carro, comprei um mais simplesinho para chamar até menos atenção, porque no Rio de Janeiro, infelizmente, é assim. Então, ainda bem que o Rossi assimilou bem muito isso e sabe que isso pode acontecer em qualquer parte do mundo, mas no Rio, de fato, acontece mais por conta da questão da segurança. E falou mais, hein? Olha aqui. Eu sinto que esta é minha melhor fase no Flamengo. Estou tendo o meu melhor ritmo de jogo. Sinto que estou na mesma de quando o Flamengo me procurou pela primeira vez, em 2022, quando eu estava agarrando muito lá na Argentina, na equipe do Boca Juniors. De fato, ele vivia uma grande fase no Boca Juniors. Naquela ocasião, o Rossi se destacou muito na partida diante da equipe do Corinthians, na fase de grupos e também nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eles pegaram o Corinthians nas duas fases. O Corinthians, na ocasião, acabou eliminando o Flamengo, mas teve um pênalti para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Roger Guedes bate e o Rossi faz a defesa, leva o jogo para a Bomboneira, também é empate em 0-0 e na disputa por pênaltis o Corinthians acaba avançando, o Rossi acaba defendendo um pênalti ou outro, mas os jogadores do Boca Juniors não foram competentes. Libertadores 2022, depois o Flamengo elimina o Corinthians nas quartas de final naquela ocasião, e ele se destacou muito ali, estava em final de contrato, acabou brigando com o presidente do clube, o Riquelme, porque ele queria um aumento salarial, não renovou, o Flamengo foi lá e assinou um pré-contrato com o jogador. Logo depois ele se tornou o jogador do Clube de Regatas do Flamengo, e eu que nunca fui tão fã assim do Rossi, tenho que reconhecer que ele vive uma grande fase com a camisa do Flamengo, vem agarrando bastante com a camisa do Flamengo, vem fazendo a diferença, sobretudo no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem essa defesa excelente. O Flamengo tomou apenas 4 gols nesse Campeonato Brasileiro, é o melhor ataque, é a melhor defesa, empatada com o Palmeiras, muito em função do Rossi também, que fez grandes defesas. É lógico, tem todo um sistema defensivo ali por trás. Acho até que o Flamengo peca mais no ataque do que na defesa, mas o Rossi garantiu e garante o Flamengo em várias outras partidas. Quem sabe até não é essa mudança de preparador de goleiros do Flamengo. Rogério Maia, ex-preparador de goleiros do Flamengo, saiu, depois ficou o Thiago Heller. Cara, o nível tá altíssimo, o Rossi tá pegando até pensamento que ele continue assim no Flamengo, porque a nação rubro-negra tá adorando. Além da cera dele, a Argentina, que só os argentinos sabem fazer, de ir pra bola daquele jeito que ele vai, é maravilhoso, a nação. Cera boa é aquela que teu time tá ganhando, né? Isso aí realmente não tem jeito. Trazendo um pouco mais sobre o confronto entre Flamengo e Palmeiras, que acontece amanhã às 4 horas da tarde, resultados de Flamengo e Palmeiras após os campeonatos estaduais. O Flamengo tem um aproveitamento de 64%, 16 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 27 gols marcados, apenas 9 gols sofridos. Segundo colocado na Libertadores da América, 8 pontos de 15 pontos disputados. Segundo colocado no Campeonato Brasileirão, 18 pontos de 27
disputados. O Palmeiras tem um aproveitamento maior, muito por conta da campanha na Copa Libertadores da América. 89% de aproveitamento em 16 jogos, 14 vitórias, um empate, uma derrota, 26 gols, um a menos que o Flamengo e 8 gols sofridos, um a menos que o Flamengo, porque está contabilizando também a Copa Libertadores da América. O primeiro, na fase de grupos da Libertadores, de 15 pontos disputados, o Palmeiras conquistou os 15 e líder do Campeonato Brasileiro de 27 pontos disputados, conquistou 22, é o líder do Brasileiro com uma margem de 4 pontos em relação ao Flamengo, por isso a importância do jogo de amanhã entre Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Pessoal, a CBF alterou a data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, torcedor rubro-negro. Inicialmente, a entidade havia marcado para o dia 30, desse mês de maio. Entretanto, eles alteraram para o dia 2 de junho, às 3h30 da tarde. O Flamengo pode enfrentar Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, Retorno do Pernambuco, Vasco, Atlético Paranaense, São Paulo, CSA, CRB, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, Red Bull Bragantino. São essas equipes classificadas que podem enfrentar o Flamengo. Os duelos de ida e volta estão previstos para acontecer, não marcados, previstos para acontecer entre o dia 30 de julho e o dia 6 de agosto, pessoal. Então, calendário lotado aí para o Clube de Regatas do Flamengo. E é o que eu disse, vai avançando na Copa do Brasil, vai dando mole, o Palmeiras vai distanciando, a prioridade ela muda de uma hora para outra. Eu quero mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo isso aqui? São analistas da Globo. Todos eles colocaram que o Palmeiras vai ganhar. Vocês estão vendo aqui, né? Apenas um colocou empate, que foi o André Lofredo. Todos eles, Alex Escobar, Felipe Diniz, o Fred, que era do Desimpedidos, o Gato Mestre, até gato tem, a Jéssica Sescon, Joana de Assis, Thiago Medeiros, ó. Todo mundo botou vitória certa do Palmeiras. Eu quero saber se isso aqui vai estar no vestiário do Flamengo amanhã, porque estão tirando o Flamengo para nada. Tudo bem, eles têm direito de dar a opinião deles, mas é unanimidade para os tais especialistas que o Palmeiras vai ganhar do Flamengo. E isso não pode ficar assim. E tem que ter uma resposta dentro do campo. Para o Flamengo, para a imprensa e para a sua torcida, e também, lógico, para travar o Palmeiras ou então até ficar perto, ficar um ponto do Palmeiras. Depois vence o Fortaleza, o Palmeiras tem o Cruzeiro fora, é um jogo difícil. Quem sabe o Flamengo pode ficar para parada. O Flamengo pode ficar para parada na liderança, né? Segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo fez uma consulta por Ezequiel Barco, mas os valores pedidos pelo Spartak Moscou da Rússia estão bem acima do que o rubro-negro pretende investir. O clube russo quer mais de 16 milhões de euros para liberar o jogador. Pô, jogador bom é caro, ué. Aí não contrata porque tá caro, porque aí vai contratar mais barato, que não é bom. Só se conseguir uma achada aí, o tal do Boto. Vou tentar até conversar com o Boto para trazer informação amanhã cedo para vocês. Andrés Pereira, em entrevista ao jornal O Globo, foi perguntado se pode voltar ao Flamengo, inclusive nessa temporada. E ele falou: só Deus sabe. Sempre deixei claro que, se voltar ao Brasil, a primeira opção é o Flamengo, onde me senti à vontade. Tenho grandes amigos lá, joguei com a Arrascaeta, com o Gerson. Sei também que me encaixaria bem no time do Felipe Luiz, olha aí, que é um grande amigo. A gente conversa muito, mas é uma coisa que está em aberto. Tem um contrato de 2 anos com o Fulham, clube que abriu as portas para mim e respeito. Mas virei torcedor do Flamengo. E essa conexão com o Flamengo vai ser sempre especial, falou Andreas Pereira. Olha aí, rapaz. Tu aprova, tu reprova? Deixa nos comentários, você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.